Olá, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Mas antes gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores: Albanese Card, a Nova Skin, Aerotour, Vange Produções, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Gleides Buffet, IG Automóveis, Renovar Pinturas, blog do Cláudio Nunes e Casa Café, que é justamente essa casa que cede o espaço para que utilizemos como cenário do nosso programa Entre Amigos. E tenho a satisfação em receber aqui hoje o nosso querido amigo Antônio Luiz, o Luizinho, presidente do PMN, que esteve coligado num arco de aliança no último pleito, onde elegeram o atual prefeito João Alves Filho. Vamos saber de Luiz, presidente regional estadual do PMN, quais as pretensões do partido para o próximo pleito este que se avizinha, que é o pleito para governo do estado agora em 2014. Luiz, satisfação muito grande tê-lo conosco, viu? Me diga aí a respeito das reais pretensões do PMN para esse pleito. Ok, Rodrigo. Primeiro, parabenizá-lo pelo programa, você como empreendedor cultural, inclusive aqui o ambiente, um novo empreendimento, estou muito satisfeito em estar aqui neste programa. Com referência ao PMN, o partido realmente, como você bem disse, fez uma coligação para a eleição do prefeito atual, aqui da capital, de Aracaju. Essa coligação foi feita com base nos princípios do partido e algumas metas que o partido tinha a alcançar caso conseguisse sucesso na eleição. A gente defende algumas bandeiras que já são tradicionais e outras bandeiras que são demandas da população, demandas contemporâneas da população. As bandeiras mais importantes para a eleição que eu falei foi no tocante às pessoas com deficiência. A proposta para o prefeito, para o candidato a prefeito na época, era que colocasse em Aracaju uma estrutura que protegesse, que defendesse e que disponibilizasse serviços para esse segmento. Aracaju possui, Ludwig, mais ou menos 160 mil pessoas com deficiência. O estado de Sergipe possui 500 mil de pessoas com deficiência. E Aracaju até então não tinha uma estrutura que acomodasse, que recebesse e que tratasse com dignidade esse segmento da sociedade, que afinal é um segmento que paga impostos, é um segmento que usa os serviços, que consome como qualquer outro. Portanto, esse primeiro pleito oferecido ao prefeito foi atendido. Eleito, o PMN, junto com a Prefeitura de Aracaju, instituiu aqui na cidade um departamento da pessoa com deficiência, um departamento ligado à Secretaria da Família, que cuida agora mais de perto das causas e das demandas desse segmento. Um outro ponto que o partido também trabalha e tenta, de alguma maneira, ajudar, é no tocante aos ditos excluídos. Você sabe que as estatísticas são interessantes. Eu falei de deficientes, então o Sergipe tem 500 mil pessoas com deficiência. Se você for falar de idosos, de aposentados, outros quase 200 mil. Está fazendo a conta, telespectador. Mas os idosos estão nesse rol de deficientes? Não, né? Mas é o que eu estou falando, os excluídos. Os excluídos. Ou os desassistidos, ou as chamadas minorias. As minorias. Deficientes, idosos. E vá somando aí, isso. Então nós estamos aqui a 700 mil, 500 mil deficientes, 200 mil aposentados, negros, mais 150 mil que são declarados e que estão organizados em algumas entidades, as pessoas que têm opção sexual diferenciada do comum, gays, lésbicas e tantos outros, aqueles declarados, nós temos aí mais 100 mil. E os incubados estão nesse rol? E aí não está não declarou ainda não. Mas se colocar... Mas eu quero dizer o seguinte para o telespectador, quando a gente soma essas minorias, elas formam a maioria da população sergipana. É verdade. E essas minorias estão segregadas, estão excluídas, tanto do segmento político... Postergadas a terceiro até quinto plano. Até quinto plano. O PMN tem essas bandeiras nos seus estatutos. Então, a proposta para 2014 é que Sergipe construa, propicie condições para que esses excluídos sejam valorizados e tenham de uma vez por todas a reciprocidade compatível com, por exemplo, o imposto que pagam, a contribuição que dão para a sociedade. Então nós temos, naquela continha que eu estava fazendo, mais de 1 milhão de pessoas que alguns insistem em dizer que somos minorias. A maioria
Aquele que se acha maioria é o hétero, homem, classe média, média alta, que é menos de 5% da população. Da população geral. Geral. Sim. Essas pessoas não podem incomodar as nossas vidas, É verdade. nós que somos tratados como os excluídos. Então o PMN tem estas pautas. Elas estão sendo apresentadas aos atores que estão aí no cenário político, aos pré-candidatos. Nós estamos discutindo já com pré-candidatos a governadores, com pré-candidatos a senadores, deputados federais, e nós próprios do PMN temos também nossos pré-candidatos. O PMN tem uma pré-candidatura a deputado federal, o PMN tem umas 20 pré-candidaturas a deputado estadual. O que eu pude perceber é que você é a pessoa talhada para dirigir um partido, principalmente o PMN, com todo esse arcabouço aí de coisas, mas se eu não lhe der um tapinha assim, você não vai parar de falar não. Você é o tipo da pessoa que, inclusive já participei de algumas palestras proferidas por Antônio Luiz e fiquei perplexo ante a sua capacidade, o seu desembaraço, a sua forma de concatenar as orações. Você está de parabéns. Eu sempre o admirei, sempre gostei do jeito de você fazer política e cheguei até a me filiar ao PMN, né? Mas como eu estava com uma filiação que remonta aí, eu acho que quase 3 décadas lá em Aquidauã, em minha terra, que por sinal eu volto lá ainda. E eu não sabia que tinha que dar baixa na de lá. Já pensou, se eu fosse candidato, seria candidato com dupla filiação. Aí iria estar em maus lençóis. Mas com a orientação do Luiz, eu continuo, acho que no PMN, né? A minha atenção à política partidária, ela é tão diminuta, é tão pequena, que eu nem sei se estou filiado ao PMN ou ao partido de Aquidauã, que é desde a época do antigo PDS. Tem um tempinho já, viu? Tem um tempinho. Quando eu fui eleito vereador em 82. Fui vereador de 82 a 88. Depois PDS virou, como diria o nosso amigo Robinson, virou PFL. Antes era Arena. Depois PDS. Depois PFL. Depois uma outra sigla para chegar ao DEM, que é hoje. Exato. Né? Mas com relação à administração local, o prefeito João Alves tem setado atenção devida, além da criação desse organismo, desse departamento aí. A indicação foi de vocês? Exatamente. Quem é que dirige o departamento? Dirige hoje o Dr. César, que é um militante na área da pessoa com deficiência, filiado ao PMN. Mas, afora essa questão, vocês têm outras prioridades lá digamos que no seio da administração João Alves? Exato, nós temos sim. Como lhe falei para o telespectador, a bandeira é defender as minorias, as chamadas, entre aspas, minorias. Então, a pauta é que está aí, mobilidade, precisamos ter mobilidade na cidade, precisamos de segurança, apesar da prefeitura não ser responsável pela segurança pública, mas responde pela segurança patrimonial, portanto, está ligado com as forças de segurança. E precisamos de saúde. A saúde no Brasil está depauperada, mas em Aracaju nós temos um agravante. O agravante é de que em Aracaju hoje os cadastros do SUS chegam a 2 milhões de cadastros. Aracaju tem que receber 2 milhões de pessoas utilizando a sua estrutura de saúde. O prefeito herdou da administração passada, não estou criticando o prefeito anterior, porque eu até posso falar, ele herdou das administrações passadas, eu acho até que vou chamar de herança maldita, porque herdou uma máquina quebrada, desestruturada, sem profissionais. Mas que João Alves agora está encetando uma determinada atenção, claro que ele não vai poder equacionar um problema secular. Exato. Que remonta aí décadas. Exato. Mas pelo menos ele está encetando, ele está imputando uma determinada atenção que vai pelo menos minimizar o problema. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Luiz, com relação ao pleito que se avizinha, 2014, ano de eleição para governo do estado, deputado federal, um cargo de senador, deputados estaduais, vocês já estão mobilizados aí, vocês seguirão com a coligação que elegeu João Alves ou vocês podem partir numa carreira solo buscando uma outra coligação? Nós nos chamamos de mobilizadores, os filiados ao PMN somos mobilizadores. Então os mobilizadores, eles têm uma tendência a seguir com o que deu certo. Ou seja,
João Alves sendo candidato a governador, os mobilizadores têm a tendência a montar um projeto dentro de uma plataforma de governo do João, do DEM. Mas isso não é ponto pacífico. Dentro do partido existe muita discussão. A discussão, como eu já disse, é em torno das demandas das minorias. Então, a tendência seria essa, até porque nós já fizemos essa parceria para a Prefeitura de Aracaju e logramos êxito. Hoje, 160 mil pessoas estão sendo atendidas por um departamento criado, fruto de uma engenharia política que o PMN construiu junto com o DEM. De repente, nós poderíamos replicar isso para o governo do Estado. Porém, não está definido, não é ponto pacífico, até porque o que a gente acompanha na imprensa é que o prefeito João Alves não se manifestou, os seus assessores e os seus correligionários simplesmente não sabem qual decisão ele vai tomar. Me parece que Sergipe está esperando uma posição do João Alves para ele se ter. Mas você, na qualidade de presidente do PMN e coligado a João Alves, como esteve no último pleito, você acha que é possível que ele saia candidato a governador? Porque ele está com 33 pontos percentuais numa pesquisa que houve aí. Isso aí não assegura a João ele ter que abrir mão do cargo de prefeito para lançar uma candidatura a governo. Se ele tivesse com 43, 44, aí sim, seria uma coisa bem mais fácil, porque 32, 33 pontos percentuais não dão a garantia para que ele deixe o cargo de prefeito para se lançar candidato a governador. Você acha que é possível que haja um avanço, um crescimento daqui para frente, até o dia da desincompatibilização? Daqui a pouquinho, Luiz, você vai me dar essa resposta. Os nossos telespectadores estão, acredito que numa grande expectativa, porque nós agora vamos a um bloco de comerciais. Daqui a pouquinho voltamos.